Imagine que você decide adotar um estilo de vida mais saudável, estabelecendo metas claras como começar a praticar exercícios regularmente e melhorar sua alimentação. No início, você está cheio de motivação, mas inexplicavelmente se vê adiando as idas à academia. Você promete a si mesmo que vai começar na segunda-feira, mas quando esse dia chega, uma sensação de cansaço ou desânimo aparece do nada e você acaba desistindo. Esse exemplo mostra como, muitas vezes, estabelecemos metas claras e traçamos um plano detalhado para atingi-las, mas acabamos nos deparando com comportamentos que nos desviam do percurso. Tomamos decisões que parecem ilógicas, enfrentamos bloqueios mentais inesperados e, às vezes, até desenvolvemos sintomas físicos, como dores de cabeça ou fadiga, que nos impedem de continuar. Essa sensação de que algo está nos sabotando pode ser extremamente frustrante, deixando-nos perplexos sobre por que nunca conseguimos alcançar o que tanto desejamos. Mas por que isso acontece? Por que às vezes destruímos nossos próprios planos sem uma razão aparente? Carl Jung, o renomado psiquiatra suíço, dedicou grande parte de seu trabalho a explorar o inconsciente e chegou a algumas conclusões fascinantes sobre esse fenômeno. Ele identificou uma parte da nossa psique que chamou de sombra. Jung descreveu a sombra como um espaço psicológico dentro do inconsciente, onde armazenamos os aspectos indesejados de nossa personalidade. Neste lugar escuro, onde a luz da nossa consciência não penetra, escondemos aqueles traços de nós mesmos que consideramos inaceitáveis. Isso pode acontecer por várias razões. Talvez nossos pais não aprovassem esses traços, talvez eles não se encaixem nos padrões da sociedade, ou, ainda, a vida pode ter nos ensinado que esses aspectos nos causam sofrimento. Então, reprimimos essas partes de nós, empurrando-as para as profundezas da psique, como se não fizessem parte de quem somos. No entanto, como Jung nos alerta em Aion, essa repressão não resolve o problema. Pelo contrário, pode ter consequências desastrosas, pois esses aspectos reprimidos ganham vida própria e começam a operar na escuridão, fora do nosso controle consciente. É aqui que a autossabotagem realmente começa. Essas partes reprimidas da personalidade se rebelam contra a nossa mente consciente a partir das profundezas da sombra. Assim, acabamos em guerra conosco mesmos, sem sequer saber quem ou o que estamos realmente combatendo. Felizmente, Jung nos oferece uma saída. Em vez de reprimir o que está na sombra, ele sugere que devemos integrar esses aspectos à nossa personalidade consciente. E isso só pode ser feito ao trazer o inconsciente à tona, tornando consciente aquilo que está escondido. Como Jung afirma em Psychological Types, a consciência sucumbe facilmente às influências inconscientes que muitas vezes são mais verdadeiras e sábias do que nosso pensamento consciente. Uma grande confusão que surge quando falamos da sombra é a ideia de que ela é simplesmente o lado negativo da nossa personalidade. Como a sombra pode causar problemas, muitos a veem como a parte de nós que carrega todos os impulsos negativos. Por isso, a sombra é frequentemente representada simbolicamente como uma figura sômbria, sugerindo um outro eu ameaçador que opera fora da nossa percepção consciente. Contudo, a sombra é muito mais do que isso. Ela é como um lugar escuro na psique humana, onde a luz da consciência não chega. Nesse armário escuro, trancamos todas as partes da nossa personalidade que não estamos prontos para enfrentar ou reintegrar no momento, seja por causa de traumas, necessidades não atendidas ou outras razões. Quando falamos em trabalho com a sombra e em integrá-la, não estamos falando de integrar a sombra em si, mas sim os conteúdos que ela guarda. Esses conteúdos são as partes reprimidas da nossa personalidade que habitam esse lugar escuro. Assim como podemos retirar objetos de um armário escuro e trazê-los à luz, também podemos trazer esses aspectos da nossa personalidade para a luz da consciência, onde eles deixam de estar sombreados. Portanto, não há nada inerentemente sombrio ou negativo nesses aspectos. O problema é que, ao operarem fora da nossa consciência, eles causam problemas devido a essa desconexão. É crucial entender que, quando essas partes da personalidade são reprimidas, não estamos simplesmente lidando com traços isolados. Como Jung esclarece, os motivos inconscientes frequentemente prevalecem sobre nossas decisões conscientes, especialmente em questões de vital importância. Esses fragmentos de personalidade separados da consciência são frequentemente chamados de aspectos sômbrios. Eles são como mini-personalidades, cada uma delas sendo parte de você, pois são fragmentos da sua própria identidade.
Quando essas mini personalidades se separam da consciência e são colocadas no armário escuro da sombra, elas se tornam autônomas e independentes da sua personalidade consciente, ou seja, do ego. O ego é a parte de você que você reconhece como eu. Da mesma forma que nossa personalidade consciente ou ego tem suas próprias perspectivas, necessidades e agendas. Cada um dos aspectos sômbrios que habitam a sombra também tem suas próprias perspectivas, necessidades e agendas. E essas agendas podem ou não entrar em conflito com os objetivos da nossa personalidade consciente. Ao entender e integrar esses aspectos, podemos começar a nos libertar dos ciclos de autossabotagem e viver de forma mais plena e consciente. Essa jornada é essencial para quem busca uma compreensão mais profunda de si mesmo e deseja trilhar um caminho de autoconhecimento e crescimento pessoal. Quando os objetivos da sua personalidade consciente entram em conflito com os objetivos de um ou mais dos seus aspectos sômbrios, isso causa um grande tumulto interno e uma sensação de resistência. Esse conflito pode se manifestar em comportamentos de procrastinação e autossabotagem, dificultando a realização de mudanças positivas em sua vida. Vamos examinar um exemplo de como a autossabotagem baseada na sombra pode se manifestar na vida de alguém e frustrar seus planos. Imagine um homem que se identifica fortemente como uma pessoa solitária. Seu objetivo é administrar um negócio online de sucesso e viver no campo, pois esse estilo de vida minimiza a interação e a dependência de outras pessoas, algo que ele acredita conscientemente ser o que deseja. Embora a ideia de autossuficiência seja viável, ele repetidamente mina o progresso que faz. Por exemplo, recebe uma oferta para comprar um pedaço de terra no meio do nada por um preço acessível, mas recusa com uma justificativa frágil. Ou então, consegue atrair um grande número de seguidores para seu blog sobre estilo de vida, que tem muito potencial de ganho, mas decide parar de postar sem conseguir explicar sua decisão com argumentos sólidos. Do ponto de vista do ego, como ele se percebe conscientemente e determina o que quer e precisa, suas escolhas parecem sem razão. Afinal, ele se identifica fortemente como um solitário autossuficiente. Mas assim que seus sonhos começam a se realizar, ele coloca obstáculos no caminho. Ele não consegue explicar o porquê. Esse algo que está sabotando seus esforços pode ser um aspecto reprimido de sua psique, uma sombra que age de forma autônoma. Essa sombra pode estar ligada a um medo profundo de solidão absoluta ou a um desejo inconsciente de validação, que entra em conflito com a vida isolada que ele busca conscientemente. Mesmo que sua parte consciente deseje a independência total, essa sombra teme o isolamento e busca, de forma inconsciente, evitar esse cenário, sabotando suas tentativas de concretizar seus planos. Assim, ele continua a se afastar de seus objetivos, sempre encontrando justificativas racionais para seus adiamentos e mudanças de plano. Mas enquanto não enfrentar e integrar essa parte reprimida de si mesmo, esse medo da solidão ou desejo de conexão, continuará preso em um ciclo de autossabotagem. Como Jung nos ensina, iluminar o que está oculto é o primeiro passo para retomar o controle e evitar que sejamos manipulados por nossos próprios medos e desejos inconscientes.